No que se refere ao estudo de aspectos hereditários, né, de caracteres hereditários, os caracteres qualitativos, eles oferecem condições muito mais favoráveis do que os quantitativos para que a gente possa perceber o processo pelo qual se dá a sua transmissão hereditária. Essas condições, né, elas possibilitam, dão a possibilidade, né, de investigar em coleções familiares, em coleções de famílias, né, se as propriedades, se aquelas características observadas, né, de indivíduos, se esses indivíduos estão manifestando essa característica, né, de acordo ou não com a hipótese de que eles são consequências de determinantes genéticos contidos nos cromossomos, né? Então, a gente precisa, esses cromossomos, né, a estrutura responsável por isso vão ser os genes, tá? Então, é necessário que a gente entenda aí dois conceitos, o conceito de fenótipo e o conceito de genótipo, né? A gente tem aquela característica que é influenciada pelo meio ambiente, né, que acaba gerando alguma alteração física na pessoa. Então, ela expressa um fenótipo diferenciado por conta da ação de um fator externo, de um fator ambiental, né? Então, por exemplo, uma pessoa de pele branca que é exposta constantemente ao sol, com o tempo ela vai ter um estímulo à produção de melanina, né, e vai ficar com a pele mais escurecida. No entanto, isso não vai ser um caractere, né, que vai ser transmitido para outras gerações. Por quê? Houve essa alteração por conta de uma interação com o meio ambiente, né? Então, se você pegar duas pessoas, dois indivíduos que estiverem na mesma situação e realizar um cruzamento entre eles, nesse aspecto específico da cor da pele, né, a prole resultante, a F1 resultante, não vai ter a mesma cor de pele, porque ela não foi submetida a uma exposição prolongada ao sol, tá? E aí, consequentemente, você não teve uma produção maior de melanina. Um outro exemplo que a gente pode dar é com relação a um fisiculturista, por exemplo, que ele tem uma massa muscular, tem uma definição muscular bastante considerável, né? Então, o filho desse fisiculturista não vai nascer com esse mesmo desenvolvimento muscular, né, que ele obteve através de treinamentos. Tá? Então, essa investigação é para verificar se realmente essas características as quais se quer observar, se elas atendem a essa hipótese de que elas realmente são consequência de determinantes genéticos, tá? Que estão, por sua vez, contidos nos genes, nos cromossomos. Tá? E aí, essas características, né, esses genes vão manter a sua identidade através das gerações. Tá? Então, essa hipótese, ela aceita, né, ela vai ser aceita se existir um paralelismo entre a distribuição das características, né, da família, as características familiares estudadas, né, e os fenômenos tanto relacionados à mitose quanto à redução meiótica, tá? Uma vez que os genes responsáveis pela manifestação desses caracteres, eles estão presentes nos cromossomos, certo? Então, essa investigação, ela não vai poder ser realizada quando as características são quantitativas. Por quê? Porque ela não vai admitir a separação dos indivíduos em classes diferentes, de modo, e essa separação de classes, né, seria de modo não arbitrário, mas isso facilita a interpretação genética das variáveis quantitativas, tá?
apesar de não ser bem estabelecido como o material genético é herdado, né? A hereditariedade ela não foi sempre compreendida de forma adequada, né? Talvez porque devido à época em que as observações foram feitas, né? Eram observações à frente do seu tempo, né? Então havia uma dificuldade dos interessados de conseguirem visualizar essas observações, tá? Não se entendia, né? Como é que pessoas parecidas com os pais, né? Como é que haviam pessoas tão parecidas com os pais e, por outro lado, existiam também pessoas que eram tão diferentes dos pais, né? Era algo que não se sabia que existia ainda material genético, né? E ainda que esse material genético pudesse ser transmitido para outras gerações. Então, a gente tem aí alguns registros de Hipócrates em 410 a.C., né, que ele veio com o conceito, com a teoria da pangênese, né, e que consiste no seguinte: o organismo ele era formado, né, por partes, né, por partículas referentes a todas as partes do organismo, né? E aí você poderia ter a transmissão dessas características para outra geração, né? Inclusive esse pensamento, esse conceito de pangênese, ele foi aceito até mais ou menos o século XIX, tá? Além do Hipócrates, a gente ainda tinha os registros do Aristóteles, né? Segundo ele, ele dizia que o sêmen, né, na verdade não era bem o líquido que era liberado durante a ejaculação, e sim uma forma, né, como se fosse comparativamente o material genético sendo transmitido para outras gerações, tá? Onde a gente teria aí a transferência, a transmissão de característica, tá? Então, o sêmen seria produzido pelos pais para os descendentes, tá? Então, a gente aí, depois desses registros de Aristóteles, a gente passa a ter um gap, né? Esse assunto passou a ser cada vez menos discutido, tá? Só após o Renascimento que houve alguma outra ideia, alguma observação sobre o assunto, né? E aí a gente tem, tirando essas poucas observações após o Renascimento, somente com os trabalhos desenvolvidos pelo Mendel, tá? Então a gente tem aí um gap considerável entre o Aristóteles e o Mendel. Então, quando a gente fala sobre hereditariedade, a primeira coisa que vem à cabeça, né, é a molécula do DNA, tá? Que carrega o material genético. Só que, embora isso pareça ser tão óbvio, né, a molécula do DNA só foi associada a essa ideia de material genético bem mais adiante, só no início do século passado, tá? Então a gente tem a questão de todas as descobertas feitas pelo Mendel através de experimentos detalhados, né? Ele tinha uma capacidade de análise bastante minuciosa, embora a gente ainda não tivesse a questão da estatística bem desenvolvida na época, né? O Mendel trabalhou com leguminosas, trabalhou com ervilhas. Ele fez essa escolha, primeiro, por conta do ciclo de vida curto, né, que permitia a visualização de várias gerações, né, num curto espaço de tempo, a produção de grande quantidade de sementes, né, das características que eram diferenciadas, mas eram bem definidas. Então você conseguia visualizar, por exemplo, uma semente amarela, uma verde, uma lisa, uma rugosa, né? E a partir de todas essas descobertas do Mendel é que a gente passou a ter
as principais leis relacionadas à genética.